O Senhor, pois, apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Meus amados ouvintes, com a Bíblia Sagrada aberta, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, aonde nós acabamos de ler a Bíblia, do verso 12 até o versículo 16, nós estamos abrindo a nossa programação e cumprimentando os nossos ouvintes e convidando a todos a meditar um pouquinho conosco nessa programação acerca desta poderosíssima arma que é humilhar-se diante de Deus, reconhecer a Deus, reconhecer o seu querer, a sua vontade, a sua soberania sobre as nossas vidas. É isso que nós encontramos aqui, lendo um pouco a Bíblia, no livro de 2 Crônicas, nos capítulos 6 e 7 de 2 Crônicas, quando Deus levanta o homem considerado mais sábio que já pisou sobre essa terra, o grande rei Salomão, aquele que Deus concedeu-lhe o direito de edificar aquele templo em Israel, aonde o Senhor receberia sacrifício do seu povo, até que eles viessem se desviar, que mesmo antes de sua construção, Deus mesmo já disse a Salomão que se o povo se desviasse dos mandamentos, esquecessem do único e verdadeiro Deus, e fossem atrás de outros deuses, antes do templo ser edificado, Deus disse que aquele tabernáculo, aquele templo de Salomão, que viria a ser palco de tanta glória, Deus disse que aquele lugar ficaria por casa deserta. A Escritura diz que se eles um dia abandonassem a Deus, aquele lugar ele cairia, ele entraria em completa ruína. Deus disse isso bem antes de acontecer. Deus falou, Deus disse isso porque já conhecia o fim, bem antes mesmo do princípio. Então Deus disse isso, que se eles pecassem, desviassem de Deus, eles ficariam envergonhados. Mas certo é que quando Deus apareceu a Salomão, quando Deus lhe disse para edificar aquela casa, quão especial seria aquela casa, foi algo sobrenatural que impactou ali Salomão, os levitas, os sacerdotes, impactou todo o povo de Israel ali. A Bíblia Sagrada diz que a glória de Deus desceu de uma maneira sobrenatural. Uma nuvem de glória, diz a Bíblia, inundou, tomou ali toda aquela casa, tomou todo aquele lugar, e eles não puderam ministrar, porque Deus estava presente, e diante de Deus, diante do seu sobrenatural, é impossível você ficar de pé, como Isaías capítulo 6, Isaías caiu aos seus pés, era impactante a presença de Deus. O ser humano, nesse corpo de pecado, ele jamais conseguirá suportar a glória de Deus, a presença impactante de Deus, a sua plenitude nesse corpo,
É algo muito difícil. Isaías viu, caiu de joelhos. Moisés viu, prostrou-se, se humilhou. João viu, caiu como morto. Apocalipse, capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz: caí como morto aos seus pés. Quando Deus apareceu a Salomão, quando Deus o guiou a construir, edificar aquela casa, aquele lugar para adoração, quando chegou o dia de realizar a sua dedicação, quando chegou o dia de Salomão apresentar aquela casa a Deus, sua presença foi sobrenatural naquele lugar. E Deus disse que qualquer um dos seus filhos que estivessem em apuro e clamassem olhando para aquele lugar, eles receberiam livramento. A Bíblia diz que aquele lugar era um lugar tão especial que os olhos do Senhor estariam atentos ali sobre aquele lugar dia e noite, os seus olhos fixos sobre aquele lugar. A Bíblia diz que Deus responderia todas as orações que fossem levantadas naquele lugar. Todo o povo que ali fosse fazer as suas súplicas e se humilhasse perante Deus, alcançaria resultados, mesmo aquele mais mísero pecador. Segundo a Crônicas 6:22, quando alguém pecar contra seu próximo, ouve tu então desde os céus e age e julga a teus servos. A Bíblia Sagrada nos mostra que quando o povo ia naquele templo arrependido, eles voltavam perdoados. Quando eles iam naquele lugar dispostos a se humilharem perante Deus, eles eram ajudados, erguidos, fortalecidos. Eles voltavam com seu coração em paz com Deus. Aquele era o ponto de encontro. Era o lugar mais especial que havia nas terras de Israel. Aquele templo, aquele lugar marcado, determinado por Deus para encontrar e falar com o seu povo. O lugar era um lugar extremamente sobrenatural. Quem ali ia, contemplava a glória do Senhor naquele lugar. Mas a Bíblia diz que aquele lugar especial, aonde, segundo a Crônica 6:29, toda oração, toda súplica que qualquer homem fizesse ali era respondida, que todas as dores eram resolvidas. A Bíblia diz que aquele lugar aonde estava o Senhor habitando ali, manifestado, escondido ali, no santíssimo lugar, a Escritura diz que este lugar, ele não teria muito valor se não houvesse humildade. A humildade sempre foi uma arma poderosíssima. Por isso que a Bíblia diz em 2 Crônicas, onde abrimos o nosso programa, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro passo era se humilhar, tinha que se humilhar, tinha que se render, tinha que se prostrar perante Deus. Se humilhar é isso, se humilhar é admitir, se humilhar é reconhecer. Ser humilde ou se humilhar perante Deus não significa que você tem que andar sujo, rasgado, despenteado. Não significa que você tem que padecer necessidade das coisas para dizer, eu sou humilde. Não, a humildade é uma virtude perante Deus. Deus abençoa aqueles que são humildes de coração. Humildade agrada a Deus. Todo homem, todo cristão deveria conhecer o que significa essa humildade que Deus requer do ser humano para encontrar favor e graça perante Deus. Ser humilde é compreender o valor que você tem para Deus. Ser humilde é você olhar para si mesmo e reconhecer que não tem no que se jactanciar. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. É nós reconhecermos que nós não temos nada bom em nós mesmos. Bom há somente um, que é Deus. Isto é humildade. Você reconhecer que você só fala com Ele porque Ele é bom, porque Ele morreu na cruz do Calvário, por você, por mim, para nos cobrir com o seu sangue, nos inocentar. Humildade é você não se achar superior aos outros. Humildade é você não ser autossuficiente. Humildade é você reconhecer que você mesmo, por si mesmo, não tem valor. Diante do
quão glorioso, valioso, quão santo, soberano é Deus, quão especial é o seu reino, nós não teríamos valor algum diante de Deus. Nós, pobres homens mortais, indignas criaturas, quem seríamos nós perante o Eterno? Humildade é reconhecer que somos salvos, como disse Paulo aos Efésios 2, versículo 8. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Ser humilde é isso, é reconhecer que sem Deus não podemos nada. É reconhecer que se há algo bom em nós, isto é vindo de Deus. E a Bíblia diz em Mateus 5, versículo 5, bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5, versículo 5. Sem esta virtude tremenda chamada humildade que a Bíblia requer, não há tal coisa como sermos herdeiros de Deus, reino dos céus, herdeiros de um reino restaurado, herdeiros da vida eterna. Para servir a Deus, obter vida eterna, é necessário humildade, é necessário não ter soberba, jactância, autossuficiência, espírito de eu dou conta, eu consigo, eu posso. Não há tal coisa como isto diante de Deus. Eu não posso, não dou conta, sem Ele não posso nada, mas Ele tem sido o meu sustento, a minha proteção, o meu guia, o meu esconderijo. Ele tem sido aquele que tem me dado graça para entrar e para sair. Tem me dado graça para ter bom êxito diante dos meus adversários. A humildade é uma arma poderosíssima. Sem ela, nós estamos derrotados. É como no templo de Salomão. Sem esta chamada humildade, não adiantaria a nuvem ter descido sobre o templo, não adiantaria a glória de Deus estar naquele lugar, não adiantaria Deus ter prometido que, se alguém se encontrasse em apuros, era só levantar a mão, orar, clamar, que ele seria atendido. Não adiantaria ir no templo, morar no templo, acampar em volta do templo todos os dias, se não tivesse humildade. É como a pregação da palavra, sem humildade é vã ao coração do homem. Temos que ter humildade para ouvir a pregação e nos inclinarmos, confessarmos nossas culpas, dizermos: Senhor, fala que teu servo ouve. Humildade para dizer: Senhor, eu preciso de Ti, do Teu perdão, da Tua força, do Teu Espírito Santo, para me ajudar, me libertar, para fazer de mim um vaso novo, uma nova criatura, um crente em Jesus. Sem humildade, aquele templo maravilhoso, o qual era a casa de Deus ali no Velho Testamento, o qual era o ponto de encontro de Deus e os homens, sem humildade no coração daquele que ali frequentava, aquele que ali ia para supostamente adorar e sacrificar a Deus, sem humildade, nada feito. Deus mesmo disse em Crônicas 7,14, se é uma condição que Deus estabeleceu, se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha para vocês verem, se humilhar, quer dizer, tem que se humilhar, tem que reconhecer, tem que submeter. Se humilhar é ser subordinado, se humilhar é sujeitar, é admitir que tu és insuficiente e Ele é autossuficiente. Nós somos finitos, Ele é infinito. Nós mortais, Ele é imortal. Nós, criaturas indignas, merecedoras do inferno, como disse a Bíblia aos Romanos 3:21. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós temos que admitir, pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus nos reconciliamos, nos reencontramos em Cristo Jesus. Cumpre-se aquela palavra que Ele, Deus, habitou em Cristo Jesus e veio reconciliar o homem consigo, com a eternidade, com a vida eterna. É necessário humildade. Deus disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantas bênçãos acompanha aquele que se humilha, que cede, que se submete, que reconhece que sem Deus somos nada, somos pó, somos vermes, somos inúteis sem a presença de Deus.
Quantas bênçãos seguirá aquele homem, aquela mulher, aquela casa, aquela igreja, aquele ouvinte que ouve a palavra e se humilha perante Deus. E então dá o segundo passo. O primeiro é se humilhar. Quando nos humilhamos perante Deus, então nós vamos buscar aquele que pode socorrer, aquele que pode suprir, aquele que pode perdoar, aquele que pode curar. Quando nos humilhamos, humilhar é reconhecer também. Quando nos humilhamos, vamos em busca. E Deus disse: se o meu povo, não importa quão perdidos, não importa quão imergidos no pecado eles estejam, se eles se humilharem e começarem a orar e buscar a minha face, eis aí a questão: humilhar-se, orar e buscar a face de Deus. Onde estão os homens que vão se humilhar perante Deus? Onde estão aqueles que entrarão em oração? Onde estão aqueles que irão buscar a face de Deus? Sim, os homens buscam muito uns dos outros, esperam em prata, em ouro, em reinos, esperam em partidos, esperam em homens. Os homens esperam muito uns nos outros, buscam respostas, soluções muito uns nos outros, mas a Bíblia diz: se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter do seu mau caminho, Deus chamando o povo a se humilhar, a orar, a buscar a sua face e a dar meia volta. Converter é dar meia volta, converter dos maus caminhos, dos maus hábitos, as más atitudes, converter daquela vida que desagrada a Deus, que entristece o Espírito Santo, que destrói teu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que se nos humilharmos, primeiro, orarmos, segundo, buscarmos a sua face, terceiro, e agora converter dos maus caminhos. Quem se humilha perante Deus, entra em oração, começa a buscar a Deus, não fique estagnado, parado, esse se converterá. Sim, Deus muda o coração do homem que se humilha, que ora, que busca. Deus muda esse coração. E a Bíblia diz que aquele que se humilhar, Deus vai ouvir do céu, Deus vai perdoar seus pecados, Deus irá sarar sua terra, seu corpo, sua alma, sua casa. Deus estará, diz a Bíblia, com os olhos atentos, os ouvidos abertos. Isto é o que está escrito na Bíblia, mas tudo parte desse princípiozinho básico. A humildade é uma chave poderosa, tão poderosa, que mesmo Deus a usou para vencer Lúcifer, para derrotar seu maior rival, seu maior oponente. Não tem nada melhor para vencermos o orgulho, o ego humano, a natureza humana, do que a humildade. O diabo, meu amado ouvinte, não se importará se você ora muito, ele não se importará se você vai a alguma igreja, se você não tem a humildade para reconhecer que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele não se importará quão religioso você seja, contando que ele te faça ser um religioso soberbo, prepotente, autossuficiente, como os fariseus da Bíblia, dos tempos de Jesus. Batiam no peito e diziam: eu faço, eu sou. Se achavam melhores, maiores, porque tinham uma boa e conceituada religião, não sabendo eles que eles seriam decepcionados, rejeitados perante Deus, porque a religião deles não os fazia descer, não os ensinava a se humilhar, render-se. O inimigo não se preocupa se você é fariseu, saduceu, quantos anos de religião você tem, contando que tua religião amassageie o teu ego, cauterize tua mente e te faça um homem soberbo, autossuficiente, como essa era de Laodiceia, Apocalipse 3,17. A Bíblia diz: tu que dizes, rica sou e de nada tenho falta. Isso é soberba, isto é autossuficiência, dizer que não tem falta de nada. Todos precisam de alguma coisa, ninguém é extremamente independente. Nós nos completamos uns dos outros e aprendemos uns com os outros. Mas a era de Laodiceia, a religião desse tempo que nós estamos vivendo, ela é uma religião, meu amado ouvinte, que ela se torna soberba. Ela não precisa mais de Deus,
ela tem os seus credos no lugar da Bíblia, ela não precisa mais do Espírito Santo, ela tem a psicologia, a filosofia, ela tem a autoajuda, ela tem suas técnicas de emocionar o povo, a multidão, para colocar no lugar de Deus. Ela tem suas programações para substituir o programa de Deus. Ela não precisa mais dos profetas, porque ela tem os seus doutores que Paulo diz que ela levantaria nos últimos dias para apacentá-la, doutriná-la segundo suas próprias concupiscências. Este é o retrato da era, do dia que nós estamos vivendo. Uma era onde a humildade está escassa. Humildade para reconhecer que Deus deve ter preeminência em nossas vidas. A ausência da humildade abre caminho para a ruína, para o orgulho, para a soberba. A propósito, a Bíblia diz que a soberba, o orgulho, a falta de humildade precede a ruína, abre caminho para a ruína. A soberba precede a queda. A humildade é o antídoto contra a soberba. Soberba leva o homem à condenação, ao fogo, ao juízo. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Eis que o dia do Senhor vem ardendo como forno, e todos os soberbos e os que cometem a perversidade. O dia que está para vir, abrasá-los-á, diz o Senhor dos Exércitos, de maneira que não sobrará raiz e nem ramo. A Bíblia diz que Deus queimará os soberbos. É melhor ser humilde, é melhor aceitar a Jesus Cristo, é melhor aceitar o seu sacrifício, é melhor pedir o seu batismo nas águas em nome de Jesus Cristo, dizendo: eu sou um pecador que preciso de Deus, do seu Espírito, do seu perdão, da sua palavra. Eu admito que sem Ele eu não acerto o alvo, sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu estou desencaminhado, sem Ele eu não tenho vida eterna, Ele é tudo para mim. Humildade para aceitar a Cristo, aceitar a sua palavra. Não importa se você seja um doutor ou se seja um matuto que vive lá distante, sem nenhuma escolaridade, um homem que vive, quem saiba, lá no meio do mato distante, ou na cidade ou no campo, ou um doutor ou um leigo de tudo, todos temos que nos humilhar perante a mão de Deus, porque quando falta humildade diante de Deus, a queda vem, a condenação vem. Faltou humildade no casamento, casamento fracassa. Faltou a humildade para admitir quem está certo, quem está errado. Humildade. Faltou humildade no casamento, crise. Na vida profissional, faltou humildade, crise. Na vida social, faltou humildade, é autossuficiente, é soberbo. Sofre da síndrome do gigantismo, é maior, é melhor, é mais especial, é mais sábio do que tudo e todos. Será difícil conviver com tais pessoas, e para tais homens que têm tais vaidades em seus corações, não há lugar no reino de Deus. Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados aqueles que são humildes, porque destes será a terra, o reino dos céus. Quando falta humildade, fica difícil este prédio, essa edificação, este casamento, esta comunhão, este crente, esse cristão permanecer por todo o tempo de pé. Uma hora destas um vento te derruba, uma tempestade abala as tuas estruturas, uma correnteza trinca as tuas paredes. É como o grande rei Herodes, o grande, tudo que os homens gostam, o grande rei Herodes, serem grandes. A Bíblia diz que ele era um homem que se jactanciava, ele era orgulhoso, soberbo. Quando o orgulho e a soberba transbordou em seu coração, aquela foi a arma que o matou. Diante de Deus ele deveria se dobrar, e o seu nome, o nome do Senhor Jesus, ele deveria exaltar. Mas ele não quis se dobrar perante Deus. Tem gente que não quer se dobrar perante Deus. Dobre-se perante Deus. Dobre-se perante aquele que criou todas as coisas. Inclina-te para Ele. A vida aqui é muito passageira. Tudo corre muito rápido. Volta-te para Deus. Inclina-te para Deus. Não faça como Herodes o Grande, que não deu glória a Deus, que não se humilhou perante Deus. Deveria ter se dobrado
e ao nome do Senhor exaltado e glorificado. Mas ele não se dobrou, não glorificou e ainda quis impedir aqueles que queriam glorificar o nome do Senhor. Quis prender, queimar, matar, torturar aqueles que se humilhavam e rendiam glórias diante de Deus. Ele não se dobrou perante Deus e aquilo lhe trouxe ruína. Ele não se humilhou perante Deus, ele não quebrou o seu orgulho, ele não crucificou o seu ego, ele não venceu a sua vaidade. E por isto a Bíblia diz que ele morreu em uma audiência pública. O povo gritava o nome de Herodes. Voz de Herodes é voz de Deus. Voz de Herodes é voz de Deus. O povo fez de Herodes Deus. Idolatrou-se com Herodes. E ele deixou e ainda incentivou, incitou o povo a ainda gritar mais o seu nome. E olha no que deu. A Bíblia diz no livro de Atos que os bichos o comeu. Ele morreu instantaneamente e foi devorado por bichos, porque deixou o nome dele subir acima do nome do Senhor naquela audiência pública. Nós não podemos nos exaltar, exalte ao Senhor. Conhecido Santo Agostinho, ele disse que a humildade evita o orgulho, e é verdade. O antídoto contra esse veneno, chamado orgulho, prepotência, presunção, o antídoto contra esse veneno da serpente, que se chama soberba, o antídoto contra isso é a humildade. Onde há humildade do Espírito Santo, ali o orgulho, a prepotência não pode entrar, ali as vaidades são crucificadas. Foi assim que Jesus venceu o próprio diabo. Ele se fez humilde e nasceu em uma manjedoura. Ele veio habitar Deus em um corpo de carne, por detrás de uma pele humana chamada Jesus. O diabo não sabia que Deus conseguiria diminuir-se tanto assim. É nisto que está a glória. A grandiosidade do nosso Deus se revela no quão pequeno ele pôde se fazer. Ele se fez homem, este Deus tão grande que a Bíblia diz que as águas de toda a terra cabem na conchinha da sua mão, e que essa terra se torna escabelo de seus pés. Este Deus se fez humilde, se fez pequeno, e o diabo perdeu de vista. O inimigo não imaginaria que um Deus tão grande como este pudesse se fazer tão humilde e tão singelo como ele se fez na pessoa de nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aquela foi a arma mortal. Deus se humilhou, Deus se condescendeu, desceu, se fez homem, se fez o menor dentre todos. Hebreus 12, versículo 14. Deus se fez menor do que sua própria criação. E foi aquilo que trouxe a nós homens a maior vitória que já recebemos, que foi aquele dia no Calvário. Se humilhe perante Deus. Faça como disse Deus a Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter do seu mau caminho, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se humilhe perante Deus. Já buscou em tantos lugares, busque agora perante Deus. Se ajoelhe e fale com Ele, chore aos pés dEle, ponha tua dor, teu sofrimento, coloque tua vida nas mãos dEle. Ele é aquele que pode te responder, te valer neste momento. Em nome de Jesus Cristo, busque a Deus em humildade e Ele não te decepcionará. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém.